Boa noite, povo de Deus. Você viu que fala essa, né? Eu estou doente da minha garganta, a voz está meio feia. Boa noite, povo de Deus. Feliz semana para vocês. Estamos muito felizes porque a igreja de Deus está muito bonita hoje. Sejam todos bem-vindos. Nós queremos agradecer os anciãos aqui da Igreja Central pelo apoio dessa semana de reavivamento. Queremos agradecer a todos os anciãos, a liderança das outras igrejas, do Ivan 1, do Ivan 2, do bairro Parelhas, bairro Boqueirão. Queremos agradecer o apoio da Irmandade, de todos os irmãos que estão atendendo o nosso convite dessa semana de reavivamento aqui na Central. Benção, meus queridos. Nós queremos que cada um de vocês adote essa semana uma semana de sacrifício. A igreja de Deus precisa passar por um reavivamento. E essa semana chegou a hora. Chegou a hora de nós estarmos aqui juntos. Essa semana de reavivamento está começando aqui hoje. Vai até sexta-feira. Todas as noites vai estar aqui. Amanhã, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado. Vai terminar lá no acampar. Para a honra e glória do Senhor. Então nós queremos agradecer a todos vocês que vai nos apoiar, que vai estar conosco durante toda essa semana. E quero agradecer também ao nosso missionário José Martim. Fica aí de pé, José Martim. Eita, caba velho macho. José Martim é lá das Minas Gerais. Das Minas Gerais. Está aqui conosco. Rapidinho aqui. Eu conheci Zé Martim há 20 e tantos anos atrás, através de uma fitazinha daquela de gravador, de som, aquelas fitinhas que estavam naquele somzinho, apertava o botão. Um ancião de Currais Novos me entregou a fita com a pregação dele, e eu gostei. Eu digo, eu tenho um sonho desse homem um dia vir em Parelha. Aí o tempo passou. Quando foi mais ou menos 8 anos atrás, eu assisti no YouTube, que está cheio de pregações lindas dele. Aí eu disse, rapaz, Zé Martim tem que vir em Parelha. Procurei me comunicar com ele, não teve jeito. Quando é agora, o Espírito Santo disse, ei, Moacir, fale com o Dilvan. Dilvan é de lá. Aí então o irmão Dilvan disse, Dilvan, você é de Minas Gerais, conhece o missionário José Martim? Ele disse, não, pai, eu conheço não, mas eu posso conhecê-lo aqui. Cadê Dilvan? Dilvan. Quero agradecer aqui em público a você e a Deus por você ter sido a peça-chave que tem trazido esse homem de Deus aqui para Parelha, viu? Deus seja louvado, que continue abençoando a sua vida, todos os seus negócios, viu? Sua família. Então, Zé Martins, diretamente de Minas Gerais, conhecendo a Igreja Central de Parelhas. Então, nós vamos estar aqui durante toda essa semana, adorando o Senhor, nessa semana de reavivamento, para a honra e glória do Senhor. Agora é com você, Zé Martim. Ok, gente. Uma boa noite. Diminui um pouquinho, meu sonoplasta, diminui um pouquinho, porque senão nós vamos abrir a turbina daqui a pouquinho, aí vai ficar complicado. Deus seja louvado, irmão, pela sua presença. Vocês não vêm aqui nessa noite para encontrar com homem, nem com mulher. Você veio aqui nessa noite para encontrar com o Senhor Deus. E para nós ter um encontro com Ele, irmão, nós temos que ter um certo cuidado aí. Viu? Eu creio assim. Viu? Semana de reavivamento. Reavivamento e reforma é duas coisas diferentes. Viu? Reavivamento é uma ressurreição dessa morte que nós estamos enfrentando. Ressuscitar para uma nova vida. Vida em Cristo. Isso é reavivamento. A palavra já está dizendo, reavivar. Viu, Senhor? Reavivamento. E reforma, depois que você então ressuscita,
Aí nós vamos fazer a reforma, mas sem reavivamento não tem reforma. Como é que morto reforma o quê? O que vale morto? Nada. Mas nós reavivando pelas graças de Deus, pelo poder do Espírito Santo, aí vai ter reforma. Reforma no vestuário, reforma na alimentação, reforma na contemplação, irmão do céu, reforma, conscientizar de um Deus vivo, Criador dos céus e da terra. A prioridade aqui dessa igreja, irmão, não é trazer aqui Alejandro Bolhon, não é trazer Ailton de Oliveira, não é trazer Luiz Gonçalves, não é trazer seu presidente aqui, não é trazer Zé Martins, Zezinho da vida. Prioridade aqui, irmão, é reverência, respeito. Porque eu sei veio aqui para encontrar com Deus. Eu amo vocês, gosto de vocês, vim até de longe, estou a 2.400 quilômetros de distância, lá do meu barraco. Mas a minha prioridade aqui é Deus. Sem Deus aqui, meu irmão, nós está como diz lá em Minas, nós está ferrado. Deus precisa estar aqui. Ok. Nós pedimos aí a direção da igreja que cantasse. Cantaram 3 hinos falando sobre o Espírito Santo. Aonde o Espírito Santo não é invocado, aonde não prega sobre ele, aonde não louva ele, é um lugar morto. É como este banco seco, não passa de madeira para ser queimado. O Espírito Santo é tudo, irmão. Nós devemos reconhecer que tanto ele é Deus, como ele é uma pessoa. E sendo Deus e sendo uma pessoa, ele está nos agraciando, passeando por aqui nesse terreno. É ele que nos converte, é ele que nos consola, é ele que nos conscientiza da justiça, do juízo, do pecado. Ele é tudo. Você pensa que você veio aqui porque você quis vir? Porque você não tinha outro lugar para você ir? Não. Você veio aqui porque o Espírito Santo de Deus nos trouxe aqui nessa noite. Porque sem essa pessoa, ninguém vem na igreja, ninguém louva o Senhor, ninguém lê Bíblia, ninguém converte, ninguém confessa que Jesus é o Senhor. Sem o Espírito Santo estamos mortos. Somos um vale de ossos seco. Por isso que a gente pediu aos senhores que acalmasse. Irmãos, tomar o nosso lugarzinho. E nós agora, se de vez em quando a gente estiver entrando e gente saindo, vai ficar ruim aqui também, viu, Senhor? Se você veio, você fica quieto aqui dentro. E outro detalhe, irmãos. Outro detalhe. Eu falei ontem lá na igreja do Buqueirão. Buqueirão. Belo Horizonte, lá na minha cidade onde moro, tem 31 denominação que lá não entra com celular lá dentro, nem macho nem fêmea. Não entra. Os porteiros não deixam entrar. E agora descobri recente, tem um centro espírita lá, o nome dele é Centro Espírita André Luiz Allan Kardec. Allan Kardec, um centro espírita. Lá não entra celular. Por que nós estamos tão atrasados assim, irmãos? Nós é o povo da luz, é o povo que diz que tem a verdade, não somos dono de verdade.
Mas temos a verdade. E por que nós estamos tão atrasados assim, irmãos? Mas que atraso é esse? Lá no centro espírita não entra celular, irmãos. Pelo amor de Jesus, irmão. Nós pirou, ficou doido. Irmãos? E eu já vi gente aqui, que eu cheguei aqui, eu vi gente aqui usando o celular normalmente, mandando mensagem, eu acho que receberam mensagem, mas eu orei essa madrugada, para Deus, se essa pessoa continuar nessa rebeldia, para Deus queimar esse celular. E Deus vai abençoar, que não vai poder comprar outro nunca mais. Isso é o mínimo de misericórdia que Deus vai poder fazer para você. Eu estou falando sério. Viu, irmãos? Coloca ele naquele sistema que as comissárias lá no avião pedem. Qual é o negócio que eles pedem? Coloca o celular, os senhores passageiros, no modo avião. Lá no avião, lá na aeronave. E aqui, merece nós colocar esse celular no modo avião? Isso não pode entrar a chamada aqui, irmão. Isso não pode confirmar a chamada. Irmãos, olha para cá. Nós vamos estar com os senhores aqui até sexta-feira. E depois sábado vamos estar aí num lugar. Acampar. Olha o nome, acampar. Bonito, né? Eu trouxe muitas mensagens para pregar para os senhores. Eu tenho 630 mensagens. E essas mensagens que ontem eu trouxe lá no Buqueirão, e essa que eu estou trazendo hoje, eu orei ao Senhor para que me iluminasse. Porque como é que você faz com... Eu tenho aí, tem 2 agendas assim, que está lotada de ponta a ponta, e tem um monte assim, você pôr lá onde eu estou hospedado, que eu te mostro. Como é que você faz, se Deus não te direcionar você? Mas Deus me direcionou nessa mensagem de hoje que eu vou pregar para você. Eu vou pregar para você nessa noite, pecado contra o Espírito Santo. Blasfêmia contra o Espírito Santo. O que é pecado contra o Espírito Santo, irmão? Você sabe o que é blasfêmia contra o Espírito Santo? Será que você está cometendo esse pecado? Será, Senhor? Ou será que já cometeu ele? Ou está pensando em cometer ele? Mas você sabe o que é blasfêmia contra o Espírito Santo, irmãos? Pois é. A Bíblia diz que é um pecado sem perdão. É sério esse pecado, viu, senhor? Porque Paulo escreveu que todos os pecados é perdoado aos homens, menos um. A blasfêmia contra o Espírito Santo. Então nós precisamos descobrir nessa noite que pecado é esse, irmãos. O tamanho desse pecado. Irmãos, levar à presença de Jesus o sujeito endemoniado. Ele era surdo e mudo. Ok? E Jesus agiu de uma maneira que você não acha outro jeito na Bíblia. Ninguém fez isso. Jesus enfiou o dedo no ouvido dele, ele passou a escutar. Jesus enfiou o dedo na garganta dele, ele passou a louvar. Eita glória! Você não acha na Bíblia em parte nenhuma. Você viu que tocou no leproso, tudo bem, mas enfiar dedo no ouvido e enfiar dedo na goela, é a primeira vez que você encontra isso na Bíblia. Eu não achei em parte nenhuma. Mas os judeus, aquela turma infeliz que vivia perturbando Jesus,
Você sabia que tem um bocado de gente que às vezes vem na igreja, vem para perturbar, irmão? Você sabia disso? Nossa, pesado isso que eu estou falando, viu? Vem para perturbar. Ele não vem para ouvir palavra. Ele vem para bagunçar. Para te atentar você, atentar o pregador, atentar o sujeito que está aí pelejando para escutar alguma coisa. O diabo traz ele. Mas eu espero em Deus, irmãos, que ninguém veio aqui nessa noite trazido pelo demônio, mas trazido pelo Espírito Santo de Deus. Amém, irmãos? Mas aquela turma que não deixava o pé de Jesus, começaram a pensar assim: ele expulsa demônio pelo poder de Belzebu, o maioral do demônio. Aí Jesus disse assim, olha o que diz a Bíblia, irmão. Jesus, conhecendo o pensamento deles. Nossa, isso me arrepia, irmão. Me dá um frio no espinhaço. Jesus, conhecendo o pensamento deles. Jesus era Deus, irmãos. E era homem. Eu não sei explicar isso. Talvez você não vai ter essa explicação aqui nessa vida. Talvez nem na outra. Porque tem escrito que tem coisa que é segredo aqui, vai continuar segredo lá. Jesus era 100% homem e 100% Deus. Porque quem conhece pensamento é só Deus. E a Bíblia diz com toda clareza, está em Mateus 12, 31, 32, lá está escrito que Jesus, conhecendo o pensamento deles, aí Jesus disse assim, olha, vocês agora extrapolou. Vocês agora extrapolou, porque pecado contra o pai tem perdão, pecado contra o filho tem perdão, mas quem pecar contra o Espírito Santo não tem perdão. Nem neste mundo e nem no mundo vindouro. Isso está escrito. Abra sua Bíblia, meu jovem, você está com ela na mão aí, Marcos 3, 28. Cadê aquele microfone que estava por aqui, irmãos? Cadê ele? Ah, sim. Eu vou precisar que alguém venha ler alguma palavrinha para nós aí. Marcos, irmão, 3, 28, 29. Presta atenção, procura aí na sua palavra também, irmão. Você trouxe a Bíblia. 3, 28, verso 29. Ouça isso, irmão. Em verdade vos digo que tudo será perdoado aos filhos dos homens, os pecados e as blasfêmias que proferirem. Mas aquele que blasfemar contra o Espírito Santo não tem perdão para sempre, visto que é réu de pecado eterno. Irmão dos céus, que coisa séria isso! Todos os pecados é perdoado aos homens, menos a blasfêmia contra o Espírito Santo. A blasfêmia contra o Espírito Santo não tem perdão, nem neste mundo e nem no mundo vindouro. É um pecado eterno, diz a minha versão. Irmãos, nós precisamos descobrir nessa noite a enormidade desse pecado que não tem perdão. Irmãos, 1 João 5,16 e o versinho 17, eu vou ler nessa Bíblia aqui, Bíblia Viva. Essa é uma versão tipo a Bíblia linguagem de hoje. 1 João 5, 16 e 17. Ok? Ouça o que diz, irmão. Se vocês viram um irmão, a minha Bíblia diz assim:
Se vocês viram o irmão pecar de uma forma que não causa morte, deve pedir a Deus que o perdoe. Ok, irmãos? Se vocês viram o irmão cometendo pecado que não é para a morte, epa! Tem pecado então que é para a morte? Será que tem algum irmão pecando pecado que é para a morte? Que aqui diz que não pode orar por ele. Mas, se ele não tiver pecando o pecado que é para a morte, ore por ele. Mas se ele estiver pecando o pecado que é para a morte, para esse eu digo, não ore. Diz aqui a minha versão. O verso 17 diz assim: é claro que toda injustiça é pecado, mas eu não estou falando desses pecados comuns, eu estou falando de pecado que leva à morte. Nossa, que coisa forte, irmãos. Será que tem algum irmão aqui cometendo algum pecado que não, eu não posso orar por ele? Será que eu estou cometendo algum pecado que você não pode orar por mim? Isso é forte, irmãos. Nós precisamos tanto de oração. Eu vejo tanta gente pedindo oração. Eu mesmo careço de oração. Irmãos, quem aqui já viu falar no maior assassino lá da América do Norte? O assassino canibal. Alguém já viu falar? O nome dele é Jeffrey Dahmer. Senhora? Até fizeram até uma série. Eu até esteve interessado em ver alguma coisa, mas a primeira parte eu me aborreci com ela, eu não gostei dela. Aí larguei para lá. Mas está aqui. Essa história desse macabra, desse homem doido, saiu na lição da escola sabatina, o trimestre de abril, maio e junho de 2003, tem 22 anos. E eu arranquei de lá e preguei aqui. Aqui disse que ele conseguiu rebanhar 17 rapazes, bem perto da adolescência. Ele estuprou esses 17 garotos. E depois matou ele, e depois comeu eles. Nossa, que tamanho de pecado. Mas que pecado grande, irmãos. Deram para ele a história que diz que meteram ele lá numa cadeia chamada Alcatraz. E deu para ele uma sentença de 400 anos, quer dizer, prisão perpétua. E a história diz que apareceu 2 crentes lá e evangelizou Jeffrey Dahmer. Jeffrey Dahmer aceitou a Jesus como salvador dele. E Jeffrey Dahmer se tornou um fiel crente ali atrás das grades, embora sabendo que nunca sairia dali. Oraram por ele. Deus atendeu. Eita, mas espera lá. Aqui diz que tem pecado, que se algum irmão estiver cometendo e ele não pode orar por ele, é tempo perdido. Escuta o que diz aqui nesse livro, dessa senhora Ellen Goldwater. Página 212. Testemunhos Seletos, volume 1, página 212. Escuta o que diz aqui. Veja bem. Olha bem. Aqui diz assim: se Deus tivesse escutado a sua oração,
isso teria redundado na sua desgraça. Pesado, irmãos. Oração e jejum não resolverá nada, não consegue nada, enquanto nosso coração estiver separado de Deus por algum procedimento errado, errôneo. Você viu que sério isso aqui, meu irmão? Você viu porque que às vezes você ora e pede, e chora, e não resolve nada, e não acontece nada. Você está vendo por quê? Porque se caso Deus escutasse, isso é redundar na nossa desgraça. Nossa, irmão, custei a entender isso aqui, irmãos. Era jovem, ainda, 33 anos, agora estou com 81. Então eu era jovem. Eu estava orando por uma criatura, irmão. Mas orando mesmo, naquele tempo eu orava. Naquele tempo eu tinha disposição. Madrugada para mim, quando dava 3 horas, 2h30, 3h30, a cama esquentava e eu tinha que cair fora. Hoje eu estou amando cama, sabe? Ainda estou levantando hein, de madrugada, mas com algumas dificuldadezinhas. Mas ainda levanto ainda, que eu preciso de orar. E de madrugada a fila é menor, você sabia disso? Três horas da manhã, a fila é bem pequenininha. Irmãos, e esse problema estava dentro da minha casa, irmão. Estava com mamãe, minha querida mamãe. Tá? Mamãe se acabou, irmão. Mamãe secou, mamãe apodreceu. Para você ter uma ideia, ela foi enterrada num caixão de juvenil, caixãozinho pequenininho assim. Eu não sei como é que uma pessoa acaba daquele jeito, irmão. Ser humano, irmão, uma loucura, irmão. E o ser humano é ruim, irmão. Ele sofre desgraçadamente sem necessidade. Tá? E eu orava, irmão, pedia, eu pedia a Deus, irmão, era para Deus dar descanso, mamãe. A minha fé era pouca, eu até não acreditava que a mamãe saía daquela. Mas morrer era mais fácil, e a mulher não morria, 20 anos penando. 20 anos. A mãe acabou, secou. O médico não aceitava mais. Farmacêutico não aplicava, não tinha mais nada onde aplicar, mais nada. A mãe virou, a gente sofria mais do que ela devia, aquele sofrimento miserável. A mãe não tinha fôlego. Rapaz, como é que sofre assim? Um dia ela me chamou para a beira da caminha dela, com um fôlego assim bem curtinho, e disse: Zezé, eu, compassado, não tinha fôlego. Eu tenho... Fala, mamãe, tem o quê? Eu tenho um ódio mortal do teu pai. Ah, teu irmão, eu aqui quase que morri de susto. Não, eu falei, não é possível. Mamãe... Pelo amor de Deus, mamãe. Aí veio na minha cabeça. Aí o parágrafo que estava esquentando a minha cabeça, que eu não conseguia entender, aí veio e encaixou que nem uma luva. Você está entendendo agora, Martim? Por que eu não matei a sua mãe? Por que eu não fiz ela descer a sepultura? E nem curei ela? Você está vendo, Martins? Falei, sim, senhor, eu entendi agora. Nossa, mamãe, pelo amor de Deus, mamãe. Ódio. Não tem ódio aí na senhora, mamãe. Porque o papai chegando... O cigano adota a poligamia, ele teve 4 famílias. E a mamãe casou muito nova com ele. A mamãe era apaixonada por ele. E quando ele viu a mamãe naquela situação, ele caiu fora, foi atrás de outra família. E agarrou esse ódio na pobre da mulher que nada tirava ele. 20 anos penando, irmãos. Você tem algum ódio agarrado em você, irmãozinho? Hã? Você tem algum ódio agarrado em você? Alguém tomou seu marido, você não consegue perdoar?
Alguém tomou sua esposa, você não consegue perdoar? Pois é, se Deus tiver um plano com você, você vai virar couro e osso, mas não morre, enquanto você não resolver esse pepino. Tá, irmãozinho? Mas graças a Deus que ela falou assim: meu filho, vai procurar seu pai, meu filho, pelo amor de Deus, procura ele, traz ele aqui. Foi duro para mim achar esse homem, irmão. O cigano não para em lugar nenhum. 10 dias aqui, 5 dias aqui, uma noite ali, não fica nem um mês. Viu? Mas achei ele. Levei ele até lá em casa. Estava longe de Belo Horizonte. E ele chegou ali na terça-feira, ficou ali, ficou terça, ficou quarta, quinta meia-noite eu levei ele na rodoviária, ele pegou o ônibus e foi cuidar da vida dele. Aí na sexta de manhã, mamãe me chamou para ver da cama dela. Ela estava melhorzinha, ela estava com o fôlego mais um pouquinho livre. E disse: meu filho, eu perdoei teu pai. Eu perdoei. Pedi-lhe perdão, ele me perdoou também, meu filho. Graças a Deus, meu filho, eu tô leve. Eita, irmão. Como é que o ser humano é miserável assim, meu irmão? Sofrendo desse jeito e não acorda para a vida, irmão. Pelo amor de Deus. O apóstolo Paulo escreveu que nós não podemos ficar nem um dia de mal de ninguém. Ela estava 20 anos cheia de ódio do meu pai. Lá em Efésios 4:26 está escrito: não deixa o sol entrar com você ainda encrencado. Não deixa o sol entrar com você ainda irado. Desculpa, minha filha. Não deixar. Anda o sol entrar. Anda só entrar, resolve esse problema, porque você pode morrer de noite, de madrugada, é a hora que mais o povo morre. E nós falou ontem lá no Buqueirão, que do jeito que nós morre, nós ressuscita. Nós vamos sair da sepultura com a mesma raiva, com o mesmo ódio, que nós desceu a ela, a sepultura, com o mesmo apetite, com os mesmos caprichos. Do jeito que morrer, ressuscita. Eu morro de medo, irmão. Ainda mais eu que já passei dos 80, a vida só dá 70 anos, caramba. Diz que alguns mais fortes, assim como eu, grandão, robusto, às vezes chega até os 80. Mas o que passa disso é canseira, enfado. Eu estou cansado, mas não estou enfadado. Se eu tivesse enfadado, eu não estaria aqui. Eu estava lá com as filhas, com as netas, eu tenho 10 netos e 7 filhos. Eu não estou enfadado, mas estou cansado. A canseira está me vencendo. A canseira está me vencendo. Falei: mamãe, Deus vai agora dar a senhora descanso, mamãe. Graças a Deus, mamãe, só estava faltando isso. Mamãe era fiel. Mamãe não tinha mais carne nas nádegas, estava só aquele osso assim, pois mesmo assim ela queria que levasse ela para a igreja, levava um monte de travesseiro, almofadinha, para ela poder apoiar ali, queria ouvir a palavra. Mamãe era dizimista, pactuante, hospitaleira, bondosa, tinha um zelo com o sábado, irmão, uma coisa absurda, mas faltava esta coisa, ódio no coração. Irmãos, quando foi de tarde, do pôr do sol, fui lá, peguei ela, trouxe para a sala, estendi ela numa caminha lá. Aquilo é uma pena, irmão. Ela veio pesar 22 quilos, irmãos. A mulher secou, a mulher esfarinhou. Eu nunca vi uma coisa daquela. Fizemos ali o pôr do sol. Segurado a mãozinha dela, demos um feliz sábado. Eu vi quando ela deu um arranquinho na minha mão assim. Eu abri o olho e olhei para ela, ela estava morrendo. Morreu ali. 1980, tem 45 anos. Ô morte abençoada. Ô morte, ô coisa boa.
Está escrito que depois que o pecado entrou na humanidade, a maior bênção que Deus deu para a humanidade foi a morte. Eu fico pensando numa mãe viva até hoje, meu Deus do céu. Se ela lembra de alguém, família, vovô, vovó, amigo, parente, vizinho, que está cor e osso lá em cima da cama, já pensou se essa criatura não morresse? Sabe o que às vezes eu fico exigindo que vocês prestem atenção? Vocês sabem que eu saí de uma sala de cirurgia, de uma mesa de cirurgia para vir para aqui. E quando eu chego aqui, vejo gente despercebida, gente brincando. Isso me dá uma tristeza só. Homem nenhum viria aqui pregar para vocês na minha condição. Nenhum! Eu tenho certeza que nenhum. Nem com uma dorzinha de cabeça, uma gripezinha, desmarca. Mas eu não. Estou aqui, mas eu exijo respeito. Não é comigo não, porque eu sou um verme podre, mas eu exijo respeito para Deus, para o Divino Espírito Santo. Aqui não é lugar de brincar, lugar de rir, de brincar, de papiar. Então é lá fora, ou não lá na sua casa. Aqui dentro não. Viu como é que o negócio é sério? Irmãos, eu peguei nas duas mãozinhas dela e disse: um feliz sábado para a senhora, mamãe. Não tenho mais resposta, a mãe morreu ali. Oh, Deus bom. Irmão, eu já gostava de Deus nessa época, mas de 80 para cá eu apaixonei de vez por Ele. Eu descobri que Deus não quer que ninguém pereça, que ninguém vá para o inferno. Ele quer que todos se salvem. Se não tinha permitido mamãe morrer, cheia de ódio, e ressuscitar na segunda ressurreição em vez de ser na primeira. A mãe estava perdida. Eu estava inconformado, irmão. Sacudi ela um pouquinho assim, e gritei bem fundo no ouvido dela: feliz sábado, mamãe! Irmãos, ela escutou. Abriu os olhinhos assim, aqueles olhinhos amarelinhos, a boquinha roxinha. E falou assim: para você também, meu filho. Foi a última palavra dela. E é com essa palavra que ela vai sair da sepultura. Porque com a palavra, com a contemplação, com o pensamento que você morrer, é com eles que você vai sair da tumba. É com ele. Por isso que eu tenho muito medo dessas contemplações, vendo porcariada, vendo novela, vendo filme Kung Fu, vendo futebol, gritando, batendo na mesa. Você sabe aquela parada, aquele piripaque, e cai duro para trás. Você vai ressuscitar com a mesma disposição. Acredita se você quiser. Se você acreditar, é assim. Se você não acreditar, é assim. Do jeito que morre, ressuscita. E eu morro de medo, irmão, de morrer numa circunstância dessa, brigando, falando palavrão, contando piada, perdendo tempo, irmão. Quer dizer, tá, irmãos. A mãe se acabou ali. Deus estava esperando só ela resolver aquele problema com meu pai. Resolveu até aqui na quinta-feira, sexta-feira de tarde, ela dormiu no Senhor. Entendeu, irmão? Tem alguém aqui que tem rabo de gente por aí, está cheio de ódio? Ódio de filho, ódio de genro, ódio de sogra, ódio de irmãos, ódio de pastor, ódio de ancião, e ódio, cheio de ódio. Pois dá um jeito nisso, amigo. Dá um jeito nisso. Enquanto você está vivo. Paulo escreveu assim, irmãos: eu bati em crente, eu esfolei crente, eu meti crente na prisão, eu matei crente. Tudo que não foi sorte de infâmia que eu pude, eu coloquei em cima de Jesus Cristo. Mas Deus não levou nada em conta, porque eu não sabia o que eu estava fazendo. Irmãos, a sua mente começa a abrir assim, dá uma aberturazinha assim, e mais tarde ele escreveu: Deus não leva em conta
tempo de ignorância. Jeffrey Dahmer, Adilson Pereira da Silva, o tal de Falcão Alegre. Aquele homem conta que fez coisas que você tem que ter fé para acreditar na metade das coisas que ele diz que fez. Mas deve que esteja feito mesmo, porque tem uns mais de 50 anos que ele está contando essa mesma história. Está doido, como é que você mente 50 anos numa mentira só? Não é possível. Você pode contar uma bobadinha aqui, escapar aqui, mas amanhã você não tema não, de novo não, e nem de depois da manhã não, que Deus pode pegar você. Tá? Porque Deus não dorme. Ele está aqui nos observando. O anjo de Deus está juntinho de você, anotando a sua atitude, notando tudo, metendo a caneta. Viu, irmãos? As últimas palavras da senhora White, que ela vai ressuscitar com ela na boca, sair com ela da tumba, é: eu sei em quem eu tenho crido. Foi a última palavra dela. Paulo, a guilhotina já estava desarmando para cepar o pescoço dele. Ele diz: combati o bom combate, guardei a fé, estou terminando a minha carreira, e desde agora eu posso ver a coroa que está reservada para mim, não só para mim, mas para todos aqueles que aguardar a vinda do Senhor Jesus. Amém, irmãos? Amém. Queridos irmãos, eu gosto muito de Jeremias 5, 16, irmão, até o versículo 18. Jeremias. Não é 5, irmão, desculpa. É 7, 16 e o verso 18, irmãos. Deixa eu ler aqui para vocês. 7, de 16 a 18. Ouça isso aqui. Por isso, Jeremias, vocês encontraram Jeremias 7, do versículo 16, você pode ler até o versículo 18. A minha versão é um pouquinho diferente da sua. Ela é de uma compreensão muito fácil, é Bíblia, linguagem. Olha para cá. Por isso, Jeremias, não faça oração em favor deste povo, não chora por causa deles, não me faça súplica e nem pedido de ajuda, porque eu não ouvirei nenhuma palavra sequer. Nossa, que bronca que Deus estava com esse povo. O que esse povo estava fazendo, será que Deus ficou tão bronqueado assim? Olha o que Deus disse. Será que você não enxerga o que esse povo anda fazendo na cidade de Judá, pelas ruas de Jerusalém? Olha os rapazes buscando lenha. Olha os pais acendendo fogo. Olha as mulheres amassando a farinha para fazer bolos. E depois oferecer esses bolos para a rainha do céu. E derramar oferta a outros deuses para me provocar a ira. Vocês viram isso aqui, meu irmão? Você começa a entender, irmão, o que é pecado contra o Espírito Santo? Jeremias, não olha para este povo, não me faça súplica em favor deles, não me faça nenhum pedido, porque eu não escutarei nenhuma palavra sequer. Será que você não enxerga, Jeremias, o que esse povo está fazendo? O que o povo estava fazendo, irmão? Adorando a rainha dos céus. Vocês viram a família toda aqui envolvida? As crianças buscando lenha, o pai acendendo o forno, e as mães lá na cozinha, mexendo a massa, fazendo bolo, para depois assar no forno que o maridão esquentou, com a lenha que os garotos buscou, para depois enfeitar esses bolos, derramar libações sobre eles, e depois levar para as encruzilhadas, para oferecer a rainha dos céus e outros ídolos, para me provocar a ira. Vocês viram aqui, irmãos? Dá para você entender? Vai lá, princesinha. Dá para você entender, meu irmão? Dá para você entender o que é pecado contra o Espírito Santo? Você está entendendo agora? Fazer errado o que sabe o que é certo. Fazer errado o que sabe o que é certo. Você está fazendo errado, irmãos. Você está comendo errado. Bebendo errado. Suas contemplações erradas. Vestindo errado.
E você sabe que você está errado. Você sabe. Tem uns que chegam a falar assim, viu, seu Gilvan? Eu estou fazendo isso aqui, eu estou comendo esse tipo de comida, eu estou vestindo esse tipo de roupa aqui, mas eu sei que eu estou pecando. Já escutou alguém falar isso? Eu sei que eu estou pecando. Quer dizer, ele está pecando sabendo. Aí eu assisto novela, mas eu sei que não pode. Ele mesmo está se condenando. Quer dizer, eu assisto novela, mas eu sei que é pecado assistir novela. Eu torço para o Palmeiras, eu torço para sei lá para quem, para o Corinthians, eu torço para o Cruzeiro, eu torço para o Atlético, eu torço para essa turma, mas eu sei que Deus não aprova isso. Eu sei que Ele não aprova. Tu está pecando sabendo? Então você está blasfemando contra o Espírito Santo. Blasfema contra o Espírito Santo é quando você faz a coisa errada sabendo que é certo. Simplesmente isso. Adilson Pereira da Silva não sabia nada do que ele estava fazendo. Era um bruto, um endemoniado. Ele era simplesmente isso, tinha uma legião de demônio com ele, matando gente, traficando, estuprando, pintando os capeta. Por que hoje, depois que a manada de demônio largou ele tornou outro homem? Quem era Paulo antes? Matador, batedor em gente. Mas ele converteu. Ele chega a dizer assim, já não sou mais quem vivo, mas Cristo vive em mim. Olha, irmão, quem tem Cristo Jesus é o quê? Nova criatura. As coisas antigas passou e agora tudo se fez novo. Eita glória, irmãos. Deus seja louvado. Alguns aqui nessa noite, irmão, que está aqui, às vezes já fez besteira. Às vezes já fumou, já bebeu, já brigou, encrenqueiro, brigador, espancador, pegou mulher no pau, já pegou menino no pau, mas ele converteu, tornou nova criatura, ele não faz isso mais, e esse passado ficou. Ô irmãos, Manique do Parque, irmão. Tal de Manique do Parque. Quem já viu falar em Manique do Parque? Ele rebanhou 7 modelos. Mulher mais linda lá de São Paulo. Estuprou, matou do gosto dele e enterrou lá na mata da fortaleza. Deram para ele... Tá vendo? Deram para ele 100 anos de prisão. Nesse meio de tempo, ele converteu lá dentro. Alguém orou por ele. Ele aceitou Jesus. Se formou pastor lá dentro, eu não sei de onde é que ele é pastor, também não quero saber, não importa. Depois que eu tomei conhecimento de Filipenses 1,18, o meu conceito mudou muito a respeito desse povo, irmão, muito. Sabe o que tem em Filipenses 1,18? Não importa como meu Jesus está sendo pregado, com sinceridade e com fingimento, eu me alegro porque ele está sendo pregado, então não interessa. Interessa que Jesus está sendo pregado. E essas criaturas, um dia, menos dias, vão tomar conhecimento dessa verdade. E vai vir para a verdade. Pois é. Irmãos, pronto. Ontem não volta mais, irmãos. Amanhã não existe. Existe hoje. Existe agora. Porque o hoje ainda é longo ainda, é 24 horas. Mas existe agora. Você pode aceitar Jesus agora. Fazer planos para servir a Deus agora. Abandonar seus vícios agora. Irmão, eu gosto muito de Hebreu 10, 26 e o verso 27. Cadê as Bíblias, irmãos? Você vai só escutar a conversa de homem, não vai conferir não, irmãos? Espera aí, uai. Eu posso falhar aqui, irmão, eu posso mentir aqui, eu tenho fé em Deus que não. Mas homem é falho. 10, 26, 27, irmã. Senhora. Ô, irmão, bota energia nisso aqui, irmão, de vez em quando, meu filho.
Fazendo, tá sem, ó. Não, tá ligado. Não, desligou. Ai, irmão, a senhora achou aí? Lê para nós. Escuta, irmão, mas confere na sua Bíblia também. Hebreus 10, 26 e 27. Porque, se continuarmos a pecar de propósito, depois de termos recebido o conhecimento da verdade, já não resta sacrifício pelos pecados. Pelo contrário, resta apenas uma terrível expectativa de juízo e fogo vingador prestes a consumir os adversários. Irmão, isso é sério demais, irmãos. Vocês viram isso aí, meu irmão? Você viu o que Paulo escreveu? Se nós continuar pecando deliberadamente, depois de ter o pleno conhecimento do pecado, já não resta mais sacrifício para esse pecado. O que resta agora é fogo. Fogo misturado com enxofre. Pronto. Fácil de entender. Isso não precisa de teologia, não precisa de mestrado, nem de doutorado. Uma criança que lê isso, ela entende. Porque eu não tenho formação nenhuma, não tenho estudo nenhum. Eu só estudei 90 dias na vida. Mas tem 57 anos que eu estou lendo Bíblia. E espírito de profecia. E aprendendo com meus mestres. Viu, meu irmãozinho? Qualquer um entende isso aí. Se nós continuar pecando, irmãos, você entendeu isso? Você acredita nisso, irmão? Se nós continuar pecando, depois de ter o pleno conhecimento do pecado, se nós continuar pecando deliberadamente, pecando a propósito, o irmão leu aí, a propósito, tupete levantado, cabeça erguida. Quer dizer, eu sei, mas eu vou fazer o quê? Eu não consigo. Essas roupas vergonhosas que a gente está andando com elas na rua aí, queimando o filme da igreja, queimando o filme de Deus. Essas criaturas sabem que elas não podem fazer isso. Essas roupas provocantes, levando os outros a pecar. Você vai dar conta disso? E muitos vêm com essa roupa até dentro da igreja, vem para a igreja, vem aqui para frente, aqui, ó, vem aqui. Tem uns que vêm de minissaia, chega aqui, ó, ainda cruza as pernas ainda, como diz, não estou nem aí, vocês que se lasque. Uns ainda falam assim, por que você está olhando? Você está olhando porque você é sem vergonha. Não olha, mas como é que você não olha? Você não é cego. Pessoa mostrando a roupa íntima, que vergonha desgraçada. Tá, irmãos? Levando pessoa a pecar, levando jovem a pecar, solteiro a pecar, desquitado, que não tem mulher, viúvo. E essas pessoas sabem. E o mais triste que ainda acha gente para trazê-las para aqui, sabendo que não pode. Essa pessoa está pecando desgraçadamente também, vai dar conta disso. Sabe, irmãos? Irmãos, sabe por que a igreja está desenfreada? Mas eu fiquei assustado aqui, meu irmão, fiquei com medo. Santo Deus, me deu um pavor. Eu não tinha visto assim ainda não. Mas sabe por que estão assim? Porque a direção deu mole. A direção abriu as pernas e agora não consegue fechar mais. É isso que está acontecendo. Então a pessoa vai papeando. Você começa a papear com ela, ela com você, e o dali vai papeando, e aqui vai papeando, e no fim vira um pandemônio. Vira uma fera de peixe. Pelo amor de Deus, ancião. Pelo amor de Deus, diácono. Pede a Deus para abrir seus olhos e dê uma olhada nisso, por misericórdia. Que você vai prestar conta disto. Estou terminando, irmãos. Amanhã nós estamos aqui de novo. Eu sei que amanhã é um pouco mais difícil. Amanhã é dia de trabalho, né? Mas talvez alguns não vai vir porque achou o negócio meio pesado. Mas eu te aconselharia a vir,
Porque todo mundo está num patamar só, todo mundo está num barco furado. Reavivamento. Para que essa semana de reavivamento? É para nós reavivar, criar uma nova. Está fora da igreja, voltar para a igreja. Está precisando de um batismo, batiza. Está precisando de um rebatizo, rebatiza. Não lê Bíblia mais, começa a ler Bíblia, irmãos. Começa a ler os testemunhos dessa mulher, da Ellen G. White. Ô irmãos, você está comendo tudo errado? Olha dentro da sua geladeira, olha lá, irmão, isso é... Deixa eu contar para os senhores. A minha vida é bem aberta, irmão. Eu estava fazendo uma semana de oração numa igreja lá em Belo Horizonte. Mas eu saí numa fome lá dessa igreja. Uma fome, está numa fraqueza. Irmão, você não conhece fome, irmão. Fome, o negócio é preto, viu? Aí cheguei num sacolãozinho, já estava aberto assim, um biscoito. Aquele biscoito assim com a textura bem grossinha assim. Não é esse que esmagalha todo. Eu não gosto daquilo. Eu gosto daquilo mais, tá entendendo? E pá. Resolvi dar uma olhadinha, irmão, no ingrediente. Polvilho azedo, ovos e gordura de porco. Está aqui com o José Martins. Está vendo, irmãos? Com o José Martins. Irmão, mas que paixão, irmão. Que tristeza, que vontade de morrer. Mas quantas coisas você compra no supermercado, você não quer nem olhar. Olha, eu gosto disso aqui, eu não quero nem ver. Porque eu não via, não tem problema. Você está fazendo vista grossa, irmão? Você está pensando que Deus vai te perdoar você nisso aí? Você está pensando? Fechando os olhos para pecado que você não quer deixar, pensando que os seus pecados vão ser amenizados e vai ser mais agravado. Que agora você sabe. Você sabe, mas você não quer praticar. Você sabe, mas você não quer praticar. Olha na sua geladeira, olha lá na sua despensa, olha o que você está assistindo, olha o que seus meninos estão assistindo nesse maldito desse celular, que é uma benção, mas é também uma maldição. É uma espada de dois gumes, corta dos dois lados. E você não consegue tirar isso mais desses meninos. Se você tentar tirar, eles vão suicidar. Escutei uma história dessa, irmão. Sei quem contou. Foi lá na casa da irmã Lígia que contaram. Acho que sexta-feira contou isso. Quem contou isso lá, gente? Menino de 14 anos. O pai tirou dele o celular. Ele passou uma cordinha no pescoço, um lençol. E morreu enforcado. Que paixão para este pai. Que paixão para esta mãe. Tá? Irmãos, a serva do Senhor, a pregação dela passou a ficar muito forte lá na América. Ela é americana, lá dos Estados Unidos, lá de Michigan, Califórnia, aqueles lugares por ali. Sabe o que eles fizeram com ela? Mandaram ela embora da terra dela, deram ela um chute no traseiro. O lugar mais perto que ela foi parar, sabe aonde? Aonde que foi? Aonde que foi? Austrália? Eu não sei que distância tem a Austrália lá dos Estados Unidos, você quer foi parar lá. Tá, irmãos? Irmãos, e ela foi assistir numa igreja. A história está aqui. Eu não vou ler para ganhar tempo, que nós estamos terminando. Testemunho Seleto, volume 1, página 259. Quando ela pisou no pátio dessa igreja, veio um sujeito para encontrar com ela, tuberculoso, canceroso, do tipo assim de mamãe. Eu tenho uma ideia. Aquele australiano, uns 2 metros de altura, seco, que nem um bambu. E falou com ela assim: ó, profetisa, mulher de Deus, meu sonho era conhecer a senhora. E a senhora veio na minha igreja, no meu país e na minha igreja. Pelo amor de Deus, Dona White, eu quero que a senhora ore por mim.
Porque eu estou tuberculoso, minha família está tuberculosa, eu perdi o filho agora mais velho, agora também tuberculoso, meu filho mais velho, 16 anos. Nossa, ela ficou assustada com aquele quadro. Disse, moço, misericórdia, eu estou chegando agora, me poupa, pelo amor de Deus. Pede a igreja aí para orar para o Senhor, eles te conhecem. Eles já oraram, mas não resolveu nada. Vocês viram o que eu li aqui? Para contar a experiência da minha mãe? Se Deus tivesse escutado a sua oração, isso teria redundado na sua desgraça. Oração e jejum e oração não resolverá nada, enquanto o nosso coração estiver separado de Deus por algum pecado conhecido. Quantos pecados conhecidos, irmão? Vício. A igreja está cheia de viciado, irmão. Viciado em refri, viciado em Coca-Cola, viciado em churrascada, viciado em bife acebolado, viciado em café. Epa! Vício! Café! Você sabia que beber café é pecado, irmãos? Quantos aqui sabiam que beber café é pecado? Quantos? Nossa, pouca gente, ou você está assim meio embaraçado? Você está meio envergonhado? Ou você pode largar isso hoje. Você pode largar isso hoje. Às vezes você não sabia. Café, irmão, acaba com a sua pressão, com o seu sistema nervoso. Dor de cabeça, enxaqueca. Você vê serviço, você não bebeu um cafezinho, você não tem ânimo para lavar vasilha, lavar roupa, passar pano em casa. Porque é vício. E tem uns tão danados que falam assim, não é vício não, não é não? Então larga se você é macho. Larga se você é homem. Larga se você é mulher. Larga. Você larga assim, mas você tem um preço para pagar. Porque o seu corpo está impregnado de cafeína. O seu corpo está impregnado de cafeína. E cafeína pede cafeína. E quando você para, meus queridos, você fica meio doido. A cabeça vai pocar, fica desse tamanho assim, ó. Tem uns que vai parar até no hospital. Larga. E viciado não entra no céu, deixa eu deixar claro para você. Viciado não entra no reino do céu, está escrito. A semana aqui chama semana de quê? Você está afim de um reavivamento, irmãos? Será que você volta aqui amanhã? Será que você vai voltar a semana toda? Hã? Você quer um reavivamento? Ou você acha que a sua vidinha está legal? Do jeito que está de bom tamanho. Vou lá mais não. Velho, antes me pegou pro pé lá, mexeu nos meus ídolos, me machucou. Verdade machuca mesmo, irmão, mas verdade salva. Verdade liberta, irmãos. Eu louvo a Deus por ter encontrado verdade nessa igreja, irmão. Eu louvo a Deus. Por isso que eu estou nela até hoje, 57 anos. E não é agora que eu vou sair dela. Não estou pensando em sair. De tipo nenhum. Aí a serva do Senhor falou assim para ele, moço, tem algo entre eu e o Senhor que não está batendo. Eu não vou orar para o Senhor, não. Deus me mostrou que tem tanto pecado no meio desses guardadores de sábado, isso foi em 1870. Tem tanto pecado entre os guardadores de sábado, que eu não estou mais disposto a orar para mais ninguém, a menos que Deus me indica. Pronto, fechou. Mas ele continuou insistindo. Aí eu acho que ela, para se livrar dele, ela falou, olha, eu não vou memorar para o senhor não, primeiro eu vou consultar a Deus. Eu vou lá para o lugar onde eu estou hospedado, e amanhã o senhor passa lá de manhã, porque eu vou te apresentar você nessa noite. Nossa, Pai do céu, eu não pisava lá nunca, irmão, nunca.
Eu sabendo que aquele que desencarrilhou em cima de mim, que desmantelou minha vida toda, é pecado que eu estava montado em cima dele. Eu não pisava lá nunca, querendo fazer a profetisa de idiota, de tola. Pois foi quando foi de manhã. Ele bateu na porta, cara de pau. Tem muita gente cara de pau te pedindo oração, meu irmão. Mas ele não larga o cigarro, ele não larga a cachaça, ele não larga a Coca-Cola, ele não larga nada, ele não larga o café. Ai, ora por mim, meu irmão. Raúcha apertou, meu irmão. Apertou, irmão, apertou. O médico disse que eu tenho que fazer até uma cirurgia. Sabe que vocês podem orar para mim, levantar um clamor em meu favor? Está tudo bem, mas escuta, e aquele cafezinho? A só largou de beber ele? Não, irmão, não consigo. E como é que você está pedindo oração aqui? Só está achando que Deus é alguma criança, é algum tolo? Vai te dar você saúde, você bebe uma garrafa por dia. Se Deus te der saúde, você vai passar para 3 por dia. É isso que você vai fazer. Ainda bem que Deus não escuta, irmãos. Aqui diz que ele não ouve. Ele não ouve. Você para com isso, hein? Você já viu os cultos de quarta-feira, como é que está? Está uma vergonha. É uma lamentação, é um culto de terror. Uma igreja aí de 100, 200 membros, aparece lá uns 30 e uns 60 pedidos. Cada um tem 2. E não resolve nada, fica do mesmo tamanho. Porque Deus não vai fazer milagre na sua vida com você desobedecendo a Ele. Nunca esqueça, você vai morrer seco. Tá? Aí sabe o que a senhora White falou para ele? Vocês querem ouvir? Falou, meu amigo, graças a Deus que eu não orei por você. Deus me mostrou nessa madrugada que ai de mim se eu tivesse orado para você. Deus me mostrou que você comete um pecado desde a sua infância. Você nunca rompeu com ele. Infantil, juvenil, pré-adolescente, adolescente, jovem, namorando, noivando, casando. Nem seu casamento fez com que você rompesse com esse desgraçado desse pecado. E agora Deus manda falar para você que o Espírito de Deus foi retirado de você. Qual é o livro, irmão? Eu preciso de reprisar isso aqui mais uma vez. Porque isso é muito sério. Ai, Jesus, cadê ele? Está aqui. Testemunho seleto. Eu não sei se você crê nisso. Eu creio. Eu, José Martins de Souza, Souza com Z, viu? Eu creio. Piamente, eu vivo em função desse livro. Se essa igreja não tivesse espírito de profecia, eu já tinha caído fora. No primeiro mês que eu entrei para essa igreja, eu já tinha saído fora. Não estava aqui mais. Se essa igreja não tivesse espírito de profecia, ela era com qualquer outra por aí. Não tinha diferença nenhuma. O que faz diferença aqui chama os testemunhos de Jesus. Aí ela falou, Deus me mostrou que você pratica o onanismo desde criança. Mas você não entendeu o que é onanismo? Não precisa procurar dicionário, não. Você é masturbador. Você pratica masturbação desde criança. Você nunca venceu este pecado. E agora você está nessa situação. Você não tem força mais. Esse pecado enraizou em você de tal maneira que o Espírito de Deus largou você. Página 259 diante. Se você tiver esse livro, puxa na internet, pede emprestado, mas o povo não está querendo emprestar, porque pega emprestado e não devolve. E esse livro não existe mais nas publicadoras, tá? Não existe mais, tá? Você tem que pegar com alguém de muita confiança, ler. Aqui, irmão, seu livro de volta. Esse é seu, né, Dilma? Vou devolver. Eu tenho eles, irmão, mas não trouxe por causa de viagem, ficar bagunçando com eles. Aí eu perguntei a Dilma, tem todos esses livros por aqui. Lá na casa do senhor Moacir. Hã?
Como é que é? Ah, não empresta não, pois é, não pode prestar não. Olha aqui, meu querido irmão, aí ele confessou, não, ele não confessou, ele foi obrigado a contar. É verdade, senhor White, eu cometo esse pecado mesmo, meu Deus, eu nunca consegui romper com ele, oi, 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 e ela disse que ele foi embora, sumiu lá na curva do caminho, aquele cadáver ambulante. Queria responsabilizar ela por pecado que o desgraçado cometia desde criança e nunca rompeu com ele. Porque é o seguinte, irmão, você pode ter qualquer tipo de pecado na sua vida, mas você tem que largar ele. Aquele que confessa seus pecados e deixa, alcançará misericórdia. Se você entrou aqui com esse vício, com esse hábito desgraçado, pecador, miserável, faça um plano com Deus. Deus, eu sei que não é fácil, mas Deus, eu não quero praticar isso mais. Me dá força, Deus. Você entrou aqui e bebeu um único golinho de café lá na sua casa para vir para cá, porque se você não beber, você estava aí dormindo, cochilando aí, porque a cafeína é assim, ela entra no seu corpo, você fica aceso. Opa! Mas quando ela vai desvanecendo, você vai também para o fundo do poço, ó. Aqui, irmão, ó. Daqui a pouco você está... Bota até um palitinho de fósforo assim, mas não adianta. Você está com o olho aberto, mas dormindo. Está escutando nada. Está vendo, irmão? O tanto que o negócio é vício, o tanto que o troço é pecado. Reavivamento, irmãos. Se os senhores me chamaram aqui para fazer uma semana de reavivamento, tenha um pouco de paciência, senão os senhores mudam esse nome aí. Nós não queremos reavivamento. Do jeito que está de bom tamanho. Vamos ficar assim mesmo. Tá. E ela fala assim, meu irmão, ali estava um homem que degradava diariamente e arriscava entrar na presença de Deus para pedir um acréscimo de saúde, que se caso Deus desse, ele jogaria fora pela janela. Viu, irmãos? Pecado contra o Espírito Santo é tema. Pecado contra o Espírito Santo é teimosia, é rebeldia contra a palavra de Deus. É isso que é pecado contra o Espírito Santo. Não é o que Paulo fez, não é o que o Manique do Parque fez, não é o que Jeffrey Dahmer fez, não é o que você aprontou na sua mocidade, no que você fez. Se nós desse oportunidade aqui para alguém contar seu testemunho, nós ia virar a noite aqui. Gente contando, ó gente, eu fumava maconha, eu cheirava crack, cocaína. Ó gente, eu era espancador de família, eu era traficante, eu era murelhengo, adulto, fornicador, eu era essa desgraça toda, mas Jesus me libertou. Amém, irmão? Jesus me libertou, irmão. É isso, irmão. Jesus está aí para isso, irmão, para libertar você. Mas abandona o pecado, irmãos. Eu sei que você vai sofrer. Viciado em refri, viciado em Coca-Cola. Coca-Cola, irmão, ela causa um vício, ela deixa uma dependência tão desgraçada que você não consegue tomar outro refri a não ser Coca-Cola. Ela acaba com seus rins, ela acaba com tudo. Pecado contra o Espírito Santo, irmão, blasfema contra o Espírito Santo, não é a enormidade do pecado, não é o tamanho dele, é você discordar no mínimo particular da palavra de Deus. Hoje você vai embora daqui, você vai sair daqui. Talvez se você for tentar beber um cafezinho, quando você chegar em casa, o Espírito Santo vai falar com você, olha, não faça isso. Você não escutou lá na igreja? Aí, Senhor, mas eu não estou aguentando, Senhor, eu vou beber um golinho. Quando for amanhã, depois da manhã, o Espírito Santo vai falar de novo. Depois de amanhã, vai falar de novo. Depois ele não vai falar mais. Acabou, aí vai custar aparecer um outro Zé Ninguém da vida aqui, para tentar reavivar você. Porque não estão pregando isso. Não pregue isso mais, não existe isso mais nas igrejas.
Por isso que nós estamos nessa situação miserável que nós estamos atravessando. Pessoa perder a coragem, tem medo. Ah, mas se eu falar com fulano, o pai vai achar ruim, a mãe vai achar ruim. Deixa lá. Ele é bom dizimista, ele é um ofertante bacana, deixa quieto. Mas você vai ver o que vai dar isso. Aguarda só mais um pouco para você ver o que você vai enfrentar. Aguarda só mais um pouco. Deus te abençoe você, irmãos. Pelo amor de Deus, irmão, vai para casa. Reflita nisso que você escutou. Em nome de Jesus. Fique em pé, irmãos. Irmãos, veja bem. Não avisa, irmão. Faltou com a comunicação. Faltou com a comunicação. Vamos deixar para amanhã, né? Irmãos, a nossa saída aqui tem que comunicar antes. A gente já ficar ligado. Deixa eu falar para vocês, irmãos. Nós estamos uma multidão aqui. Conforme a nossa saída aqui, irmão, nós perdemos tudo que nós ganhamos até agora. Perde tudo. Eu sei o que eu estou falando para vocês. Saia reverentemente, não saia conversando, pelo amor de Deus. Busca a saída, irmãos. Não para nos corredores, a pessoa se embolar aqui, ninguém vai sair para fora, irmãos. Sai, irmão. Começa a sair lá de trás, ou começa a sair aqui da frente, e busca a saída. Não fica fazendo marola aí na porta, não, meu irmão. Senão o demônio vai comer essa mensagem, tudo da sua cabeça, você vai chegar em casa sem nada, limpo. Amanhã nós estamos esperando você, irmãos. Vem, em nome de Jesus. Amanhã eu vou ver se os senhores são mesmo corajosos, se os senhores gostam mesmo de reavivamento. Amanhã nós vamos ver isso aí, em nome de Jesus. Feche os olhos, irmãos. Querido Deus, muito obrigado, Pai, pela beleza da Tua palavra. Obrigado porque o Espírito Santo de Deus trouxe essa multidão aqui, Pai. Agora, Deus, nós fez tudo que nós pôde como homem falho, carne, pecador, para mostrar, Deus, aqui para esse pessoal que é blasfêmia contra o Espírito Santo. E o Senhor nos mostrou, Senhor, que blasfêmia é teimosia, é tema, é fazer errado, que nós já estamos careca de saber o que é certo. É isso, Deus, que é pecado contra o Espírito Santo. Leva-nos em paz, Senhor. Toma conta de nós aí pelos caminhos. Amém. E traga-nos amanhã aqui de novo, Pai. Pedimos no sagrado nome de Jesus. Agora senta, irmãos. Um minutinho. Veja bem. A irmã tem um cântico para apresentar, irmão. Ela quer cantar para nós um cântico. Por favor, irmão. Pode cantar para nós. Aguente mais um minutinho, irmão. A gente perde tanto tempo, né, irmão? Você já viu o tanto de tempo que nós perdemos? 1 hora, 2 horas, 3 horas, 4 horas, 5 horas, nego amanhece, irmão, em celular e anoitece. Então a irmã vai louvar o Senhor. Eu não estava sabendo, né? Falhou com a comunicação, né? É bênção. Ela vai cantar e nós vamos sair, irmão. Eu não vou ficar lá na porta para despedir de vocês, não. Que é muita gente, eu estou um pouco meio cansado, a canseira está me vencendo. Mas eu vou estar ali atrás orando por você. Mas, irmão, Deus não quer escutar um pio nosso saindo daqui dentro dessa igreja, para nós não perder o que nós ganhamos até agora com sacrifício. Em nome de Jesus. Amém. Graça é um ponto de encontro.
cansado, Beleza, beleza. tranquilo, descansa o seu coração. A graça se explica em uma cruz. Lá eu posso entender o que o céu me traduz. A morte era minha sentença, mas agora sou livre em Jesus. Graça simples assim, perdão se recebe, se aceita, enfim, pecado não se explica, pecado se paga, e Cristo pagou por mim. Havia imensa separação entre a raça caída e o Deus do perdão, mas a graça fechou o abismo e sem hesitar estendeu-nos a mão, deixou-nos a estrada de volta à casa do Pai, onde iremos morar, nos dará a esperança que move e a certeza que Cristo em breve virá. Graça simples assim, perdão se recebe, se aceita, enfim, pecado não se explica, pecado se paga, e Cristo pagou por mim. Amém. Graças a Deus, irmão. Quase que nós perdemos a bênção final. Irmãos, a letra desse hino mexe comigo, irmãos. Pecado não se explica, pecado se paga. Mas Deus não deixou nós pagar ele, irmão. Nossa, irmão, meu Deus, Deus não deixou. Ele pagou por nós lá na cruz, irmão. Pensa nisso, irmãos. Isso é muito sério, irmão. Vale a pena servir o Senhor, irmão. Maior sacrifício Ele fez por você. Largar refri, largar café, largar cigarro, largar cachaça. Isso é coisa simples, irmãos. Simples. E Jesus vai ficar feliz conosco, irmão. Ele vai ver que valeu a pena ter morrido por nós. Deus abençoe, meu irmão. O irmão já explicou que a saída começa daqui. Sai caladinho, meu irmão, em nome de Deus. Eu estou aqui atrás orando por você, em nome de Jesus.